Eu tive um caso com o marido da minha tia e acabei engravidando dele. E antes que vocês me julguem, né, eu sei que não foi certo, eu sei que eu fui muito errada, não me orgulho disso, mas infelizmente eu não posso voltar no passado, não posso corrigir, né, essa burrada toda que aconteceu. Mas eu vou voltar bem lá atrás pra vocês entenderem como começou esse fuzuê todo. A minha família sempre foi muito humilde. Cidade pequena, muito humilde e tal. A minha mãe tem uma irmã, né, que é essa minha tia, que é adotada, e um irmão de sangue. Da família toda, a que se deu bem na vida mesmo foi essa minha tia adotada. Por quê? Ela conheceu esse atual marido dela, o Alecrim Dourada, que tinha uma condição financeira muito boa mesmo. E logo ele levou ela pra morar numa cidade grande com ele. E aí, depois que minha tia foi morar na cidade grande, a gente passou um bom tempo sem ver a minha tia, mas minha mãe, meus avós, meu tio, sempre tinha contato com a minha tia, sabe? A gente não tinha essa facilidade com o telefone que a gente tem hoje, na época, mas eles sempre arrumavam um jeito de estar mantendo contato. E aí a gente viu, né, essa minha tia novamente no casamento dela, que por sinal foi um casamentaço, né? Foi na cidade grande. E ela pagou a passagem dos meus avós, da minha família, né? Da família da minha mãe e da família do meu tio. Ela pagou a passagem de todo mundo pra todo mundo estar no casamento dela, até porque o marido dela, né, tinha muito dinheiro, como eu falei pra vocês. E eu já tinha basicamente meus 14 anos de idade, quando a minha tia realmente se casou no papel, né? Teve festa e tudo mais. E quando eu vi o marido dela, gente, pra mim foi normal, né? Não vi nada demais. Ele usava óculos, era um cara, né, que só andava de terno e tal, enfim. E depois que passou tudo e tal, a gente ficou quase uma semana lá na casa da minha tia. Depois a gente voltou, né, pra nossa cidadezinha. E aí, assim que passou o casamento, passou poucas semanas, assim, a minha tia descobriu que tava grávida. E tava grávida de gêmeos. E nisso, ela falou pra família e tal, todo mundo ficou muito feliz e tudo mais. Daí os gêmeos nasceram, só que a minha tia, gente, ela tinha algumas lojas que o marido dela tinha aberto pra ela. Então, ela não tinha como ficar indo pras lojas por causa dos bebês. E ela não tinha confiança também de colocar, né, qualquer pessoa pra cuidar das crianças, ela tinha medo e tal. E ela conversando com a minha mãe sobre isso, eu já tinha meus 16 anos de idade quando ela teve essa conversa com a minha mãe, que precisava de alguém, né, de confiança pra poder ficar com as crianças e tal. Eu já com meus 16 para 17, a minha mãe deu a ideia de eu ir pra lá e ajudar ela, por mais que, né, ela não me deixasse sozinha com as crianças, até eu pegar um jeito com as crianças, mas que eu pudesse acompanhar ela nas lojas, ela fazer as coisas que ela queria fazer, eu poderia estar acompanhando ela e ela tá ali supervisionando, né, eu com os bebês. Ela achou uma ótima ideia, aí ela pediu pra minha mãe conversar comigo, obviamente eu aceitei, né, gente, porque quem não quer ir, né, uma cidade pequenininha, quem não quer ir morar na cidade grande, qualquer pessoa que tiver oportunidade acho que agarra, né. E eu fui. Gente, pra ser sincera, eu iria até de graça, mas a minha tia falou que não, que ela iria me dar um dinheiro e tal no mês, comprar minhas coisas e tal. E eu ia ter minhas coisas certinho, direitinho. E aí eu fui. Gente, a casa da minha tia é muito linda, né? Eu já tinha ido lá no casamento dela, como eu falei pra vocês. A casa da minha tia é muito linda, muito grande. Então ela tem empregada e tal, né? Que faz até a comida, tudo direitinho. E assim que eu cheguei lá, passou uns 2 dias, assim, que eu não tinha visto o marido dela direito, sabe? Que eles chegavam, tipo, muito tarde, acordavam muito cedo, então a rotina deles é bem corrida mesmo. E dele mais ainda. Só que no 3º dia, basicamente, que eu tava lá, eu vi que ele já tinha tirado o óculos, ele tava de lente, ele usava lente, né? Ao invés de usar óculos, ele tinha os olhos claros. E ele tava com o corpo, assim, meio que definido e tal. E nesse dia ele foi jantar, né, com a gente, assim. Ele tava sem camisa e ele começou a puxar assunto comigo. Gente, muito simpático, nem parecia a mesma pessoa que tava lá no casamento. Não sei se é porque eu também, né, era mais criança, não sei. Mas tava completamente diferente, né? Não sei se eu não reparei antes, mas não parecia a mesma pessoa. Dali,
Ele perguntou se eu tava gostando e tal. Eu falei que sim, que tava bem animada. E dali eu comecei com a minha tia pra tudo quanto é lugar, gente. Ela começou a se cuidar novamente, né? Começou a ir pra salão, aí eu ia junto com ela. A gente ia pras lojas dela, eu ficava olhando os bebês enquanto ela tinha que resolver pagamento, resolver isso, resolver aquilo. Então eu sempre ficava ali com os bebês e ia atrás dela. E ela sempre supervisionando a gente. Até que quando eu já tinha meus 17 anos de idade, morando com a minha tia, já tinha de tudo. Eu não queria voltar pra casa de jeito nenhum. Minha mãe sempre me ligava, perguntava se eu queria voltar pra casa, eu tava com saudade de casa. Eu falava, não, mãe, não quero voltar. Aqui é muito diferente as coisas e tal. E o dinheiro que a minha tia me dava, gente, eu guardava. Tipo, eu mandava uma parte pra minha mãe e ficava com o resto. E ela sempre falava isso pra mim, que admirava esse meu jeito, né? Que eu pegava o dinheiro, em vez de eu guardar só pra mim, eu pegava e mandava uma parte pra minha mãe, sabe? Eu pedia pra ela mandar uma parte pra minha mãe. E sempre era assim, mas eu sempre guardava meu dinheirinho quando gastava com nada, porque eu tinha tudo na casa da minha tia, sabe? Só que com o tempo, gente, a minha tia já foi vendo, tal, que já tinha jeito com criança e tal, que as crianças gostavam muito de mim. E a minha tia começou a não precisar ficar supervisionando a gente o tempo inteiro. A minha tia começou a ir sozinha pras lojas, sozinha. Tudo que tinha que resolver, a minha tia ia sozinha. No mercado, não precisava mais eu ir com ela junto com as crianças. Eu ficava em casa com as crianças, eu dava comidinha pras crianças, mamadeira na hora certa, dava banho, trocava. Então a minha tia, né, pegou aquela confiança e deixou eu com as crianças. Sem contar que tinha a menina, né, que era a diarista, que ela tava lá um dia sim, um dia não. Às vezes ela ia dois dias sim, 2 dias não. Ela ficava assim, revezando assim, sabe? E ela sempre me ajudava quando ela tava lá. Até que eu comecei a ter uma aproximação maior com o marido da minha tia. Eu já com meus 17 anos de idade. Eu comecei a ter uma aproximação maior. A gente começava a conversar bastante. Ele começou a chegar mais cedo do trabalho. Não chegava tão tarde. Às vezes ele chegava até primeiro que a minha tia, né? E aí ele ficava conversando comigo, ali brincando com as crianças e tal. E foi quando um dia ele chegou cedo e tal, tomou banho, ficou sem camisa dentro de casa. Ele ficou ali conversando comigo ali na sala e tal. E eu pedi pra ele, né, olhar as crianças enquanto eu ia na cozinha lavar louça. Ele falou que eu não precisava, que eu poderia ficar ali com ele e tal. E eu falei, não, eu vou adiantar a louça e tal, pra vocês não terem que lavar, amanhã a diarista não tá aí. Então eu vou adiantar. E ele falou que eu não precisava, né, que eu poderia ficar ali. E foi nisso que rolou, né, a primeira vez, um beijo. A gente tava conversando, rindo e tal. E quando eu fui ver, a gente já tava se beijando. Depois desse dia, eu fiquei com muito medo dele contar pra minha tia. Só que ele começou a me tratar melhor do que ele me tratava antes. E depois dali a gente começou a se pegar direto, sabe? A gente começou a ficar direto. Sempre que a minha tia não tava em casa, não tinha diarista, não tinha ninguém, a gente começou a se pegar direto. Eu acabei perdendo minha virgindade com ele. E nisso, teve um dia que ele chegou com um telefone pra minha tia, um telefone novo, sabe? Uma geração mais avançada e tal. E a minha tia ficou, tipo, deslumbrada. Eu fiquei morrendo de ciúmes, gente, morrendo de ciúmes. Porque ele deu um telefone novo assim pra minha tia. Só que ele deu um telefone novo pra minha tia pra poder a minha tia me dar o dela. Entendeu? Pra gente poder ter uma comunicação melhor. Porque eles tinham telefone e eu não. E aí minha tia ficou toda feliz, abraçou ele, agradeceu e tal. Aí ele foi e falou, agora você pode dar esse pra fulana, que era pra mim. Dá esse pra ela, que até fica melhor da gente se comunicar com ela, pra saber como é que tá as crianças e tal. Às vezes a gente, acontece alguma coisa, ela não tem telefone, e minha tia, né, super apoiou. Me deu o telefone dela, e aí mesmo que a gente ficou tendo caso, eu e o marido da minha tia. E isso ficou acontecendo do meus 17 até os meus 19 anos de idade. Eu tendo caso com o marido da minha tia. E eu comecei a pressionar ele, porque ele sempre falava que não gostava mais da minha tia, que ele não via mais eles como um casal e tal, que depois que os bebês nasceram, eles esfriaram bastante e tudo mais. E ele ficava me prometendo que ele ia terminar com a minha tia, só que não, gente, ele não terminou com ela. Até que eu descobri que tava grávida. E quando eu descobri que tava grávida, eu fui, marquei pra conversar com ele. Ele chegou mais cedo, né, do trabalho, e ele falou, você não vai ter esse bebê, a gente vai tirar. E eu falei que eu não ia tirar de jeito nenhum, que eu não tinha coragem de fazer isso. Como de fato, gente, não era pra prender ele nem nada do tipo, eu só não tinha coragem mesmo de tirar, eu não tinha coragem.
E ele começou a insistir, falando que eu ia tirar, que eu ia tirar, que eu ia tirar. E eu falei que não ia tirar. Até que eu fui, conversei com a minha tia e falei que eu queria voltar pra casa. Que eu tava com saudade da minha mãe e tal. E que depois eu voltaria. Só que não, gente, eu queria ir embora porque eu não tinha coragem de contar pra minha tia. E eu fiquei com medo dele me obrigar a tirar. E aí eu fui embora, né? Minha tia entendeu e tal. Ela imaginou que eu tivesse realmente saudade da minha mãe. E eu voltei pra casa da minha mãe. Quando chegou lá, gente, eu chorava tanto, 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 tanto. E ficava me perguntando o que eu tinha feito da minha vida. E minha mãe percebeu que eu tava muito mal. A mãe foi e me chamou pra conversar, perguntou se tinha acontecido alguma coisa. E eu contei tudo pra minha mãe, gente. Contei do caso que eu tava tendo com o marido da minha tia. A minha mãe ficou muito furiosa mesmo, com muita raiva, sabe? E o meu pai, ele falou, você vai contar, se você não contar, a gente vai contar. E eu falei que eu não tinha coragem de contar. E aí meus pais foram, né, ligaram pra minha tia e falaram que eu precisava conversar com ela e tal. E contaram pra minha tia por telefone mesmo. A minha tia ficou com muita raiva de mim, obviamente, né? Ficou com muita raiva de mim porque descobriu que eu tava grávida e tal. E a minha tia não se separou dele. Ela não se separou, brigou com ele, tiveram uma briga feia e tal. Ele falou que só aconteceu uma vez. Só que não, gente, já vinha acontecendo desde quando eu tinha 17 anos de idade. E eu também não desmenti, entendeu? Eu tava com muito medo dele me obrigar a tirar. E acontecer alguma coisa comigo, né? E eu tinha medo de tirar a vida de, sabe? De um ser humano que não tinha nada a ver com isso. E a minha mãe, querendo ou não, me apoiou, né? Ela falou que foi muito errado o que eu fiz, mas ela não ia me abandonar, como de fato meus pais não me abandonaram. Hoje eu tenho meu filho com 18 anos de idade, que é filho do marido da minha tia. Ele ainda paga a pensão. A gente não teve contato, mas eu e o marido da minha tia, quem resolveu tudo da gravidez foi a minha mãe. Diretamente com ele, porque minha tia falou que não queria saber por mim, eu poderia perder, que ela não ligaria. A minha tia não olha na minha cara até hoje, e ela fala que não quer olhar na minha cara, quer morrer, não quer olhar na minha cara. Ela mal fala com a minha mãe também, né, fala o necessário, mas ela não fala com a minha mãe direito também, porque minha mãe me apoiou e tal, e minha mãe depois ficou tendo contato com ele, por causa da criança, né, gente, que não tinha nada a ver com a situação. E ele teve que assumir, até porque meu pai e minha mãe ficou em cima dele. Então ele teve que assumir, pagou pensão, pagou tudo que ele tinha que pagar, tudo direitinho. Eu me arrependo bastante, né, de ter feito o que eu fiz. Se eu pudesse voltar um tempo, eu não faria isso. Acabou que eu tive que criar o meu filho sozinha, né? Sozinha não, né? Sem o pai, que eu quero dizer, porque eu tive meus pais, graças a Deus. Mas o meu filho não tem muito contato com o pai, até porque a minha tia não me aceita, entende? Então, pra ele ver o meu filho, ele tinha que vir pra nossa cidadezinha, e aí ele conseguia ver meu filho, mas ela ficava o tempo todo ligando, ficava o tempo todo querendo saber onde é que ele tava, se ele tava na minha casa e tal. Ela não queria que ele viesse na minha casa, né, na casa dos meus pais, porque ela não queria que ele tivesse contato nenhum comigo. E era assim, gente, era um inferno, eles sempre brigavam, né, por conta disso. Eu entendo perfeitamente, até porque errada nessa história toda fui eu. A minha tia me deu de tudo, a minha tia me deu uma oportunidade, né, eu poderia ter feito uma faculdade, como ela falava pra mim fazer uma faculdade, que ela me ajudaria. E eu troquei tudo, né, troquei a confiança dela, quebrei a confiança dela, na verdade. Tudo por conta de momentos, né, de loucura, sei lá, gente, o que foi. Mas enfim, aconteceu, eu não posso mais voltar atrás. Mas como eu falei, se eu pudesse, eu tinha evitado que tudo isso tivesse acontecido. Fala, galera, a gente trouxe aí mais uma história de traição. Essa história eu achei bem interessante, né, porque a tia queria dar uma vida, né, de princesa pra ela, uma vida que ela nunca ia ter, assim, morando com os pais. E mesmo assim, ela preferiu pegar o marido da tia dela, né, ao invés dela ter respeitado a tia,
ela decidiu ficar tendo um caso com o marido da tia dela. Ela não era mais uma criança, ela já tinha 17 anos de idade. Era de menor? Era, gente. Mais com 17 anos de idade, já sabe o que tá fazendo. Então ela sabia o que ela tava fazendo, tanto é que ela fala que ela sabia o que ela tava fazendo. É uma história de dupla traição, né? Tanto da sobrinha, que ela tinha como filha, dava de tudo, quanto do marido, né, gente? E o que me choca mais ainda é a tia dela não ter largado o marido de jeito nenhum. Eu não conseguiria, né, gente? De jeito nenhum. Não conseguiria continuar num casamento, num relacionamento na qual meu marido me trai com a minha sobrinha. Jamais eu conseguiria. Mas, enfim, cada um sabe onde seu calo aperta, né? Porém, eu não tem como eu falar que você tá certa, né? Porque você tá totalmente errada, né? Muito errada. Porque é sua tia, né? Você tinha que ter respeitado ela também. Por mais que ele foi safado, né? Cafajeste, caralho e tal. Você tinha que ter respeitado a sua tia. Você tinha que ter tido um pouco de gratidão, reconhecimento por tudo que a tua tia fez por você. E mesmo assim você não teve, né? Você simplesmente traiu a sua tia, traiu a confiança dela. E eu imagino como que ela deve ter se sentido, né? Mas é isso, amores. Gente, é impressão minha, ou esses casos de traição, a maioria agora tá vindo entre famílias. Assim, dentro da própria família. Gente, eu tô vendo bastante casos assim, sabe? Assim, dentro da própria família, traição, o pessoal da própria família se pegando. Gente, que loucura. Olha, o mundo tá acabando mesmo, viu? Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado da interpretação da história, tá? Se você já passou por algo parecido ou tem qualquer tipo de história pra me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram pra me trazer sua história aqui no canal, tá? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente estar engajando mais aqui no canal e o YouTube tá entregando os vídeos pra mais pessoas, tá bom? E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.